Olá pessoal, começando mais uma aula agora de MMC e MDC. Para entendermos o que é MMC e MDC, lembrando que MMC é mínimo múltiplo comum e MDC é máximo divisor comum. Então, para a gente entender o que é um MMC e um MDC, a gente tem que entender o que são múltiplos e divisores, certo? Então, de uma forma bem geral, bem simplificada, múltiplo é um número decorrente do produto de um número por outro. Bem geral é isso. Como assim? Imagine esse número 6 aqui, ele é múltiplo de 3. Por que ele é múltiplo de 3? Porque ele é o resultado de 2 vezes o 3. Né? Se você observar aqui, ó, 0 vezes 3, 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3, todos esses números são decorrentes de algum produto por 3. Da mesma forma que ó, o 4 ele é um múltiplo de 4, por quê? Porque 1 vezes 4 é 4. O 20 ele é múltiplo de 4, por quê? Porque 4 vezes 5 é 4. Então, múltiplo é isso, é um número que deriva da multiplicação dele por um outro número. Tá? Então, se eu pedir para vocês, escrevam os múltiplos de 15, por exemplo. Vocês vão colocar 0, 15, 30, 45, 60 e por aí vai, infinitamente, né? Mas, geralmente, se eu fosse pedir, eu iria pedir uma quantidade limitada. Sei lá, bote 15 múltiplos, mais ou menos isso. Mas múltiplo é isso, ok? Divisores de um número natural. Bom, como o próprio nome já sugere, divisores são números que dividem, né? Como assim números que dividem? Porque eu poderia muito bem pegar o 5 e dividir por 2, isso aqui daria o quê? 2,5. Divide, não divide? Dá um número quebrado? Dá, mas divide. Mas a lógica aqui pra gente é termos números que dividem sem deixar resto, tá? Ou, em outras palavras, deixando o resto zero. Esses divisores do 12, todos esses são divisores do 12. Por quê? Porque cada um desses divide o 12, deixando o resto zero, ok? Do 50 a mesma coisa. 1, 2, 5, 10, 25, 50, todos estes dividem o 50, deixando o resto zero, tá bom? Então, divisor é isso. Basicamente, são números que dividem este número em questão, tá? Esse assunto é importante, essa parte, quantidades de divisores de número natural. Por quê? Às vezes a gente vai pegar uma situação como essa. Calcule os divisores de 60. Quem são os divisores de 60? Aí lá vai você. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois vem 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Tá? Quantos divisores eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12. Porém, pessoal, eu sei que são 12. Mas imagine que você pega um número que você desconheça. Aí você esquece do 10. E você não sabe que são 12. Aí você vai contar 11. Pô, acho que é 11. Tá ok, tá certo. Acertei a questão. Aí ficou faltando 1. Por quê? Porque você não sabia a quantidade de divisores dos 60. E como é que a gente vai descobrir a quantidade de divisores dos 60? É bem simples. Vamos lá. Eu vou fazer um procedimento que talvez até vocês já conheçam, que é fatorar o 60 em números primos. Como assim? Eu vou pegar o menor número possível que divida o 60. Quem seria? O 2, porque o 60 é par, né? Então, 60 por 2, 30. Por 2 de novo, porque o 30 é par, 15. Não dá mais por 2, então vamos por 3. 15 por 3, 5. 5 por 5, 1. Né? Eu não podia continuar no 3 porque o 5 não é divisível por 3. Aí agora eu pulo do gato. Eu vou reescrever isso daqui em forma do produto de potências. Se por um acaso eu fizer essa conta aqui, de volta, 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5, eu vou voltar para 60. Então, eu simplesmente tirei do 60 e coloquei nessa forma aqui, tá? Aí, agora que a gente vai descobrir, eu vou multiplicar. Aqui em cima desse 3 tem algum expoente? Não. Então, é o número 1, tá? Do 5 também. Então, eu vou multiplicar todos os expoentes.
2 vezes 1 vezes 1. Porém, tem um detalhe. Eu vou acrescentar o número 1 em todos eles. Vou acrescentar uma unidade em todos eles. Agora vai ficar o quê? 3 vezes 2 vezes 2. Isso daqui dá 12, né? Como eu vi agora há pouco que tinham 12 divisores, tá? Mas você vê que só com essa continha aqui você já sabe quantos divisores tem esse número, né? Vamos fazer a mesma coisa com o 100. Eu vou apagar aqui porque senão vai atrapalhar. Tentar fazer bem rapidinho porque essa aula está bem extensa. Começar por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5 e por 5, 1. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó, vou reescrever na forma de um produto de potências. 2 elevado a 2, por que elevado a 2? Porque aparecem 2 aqui, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Vezes 5 elevado a quanto? Elevado a 2, né? E agora eu vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, lembrando de que acrescentar uma unidade em cada um. Então, 3 vezes 3, 9. Então, significa dizer que o 100 tem 9 divisores. Vamos ver quem são esses 9 divisores do 100? Divisores do 100 igual 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Será que eu coloquei todos? Vamos ver se eu lembrei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei todos. Então, se por um acaso eu tivesse esquecido um, eu saberia, né? Porque eu sei que ele tem 9 divisores. Essa é a vantagem de saber calcular a quantidade de divisores. E vou fazer isso daqui rapidamente, do 32, só para a gente fechar. 32 tem até uma particularidade interessante. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. No caso aqui vai ficar 2 elevado a 5, mesmo esqueminha. 5 mais uma unidade igual a 6. Não tem com quem multiplicar, então fica assim mesmo. Eu tenho 6 divisores. E olha só que interessante. Quem são os divisores? Como todos os números aqui são 2, são iguais, então significa dizer que os divisores são esses números aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o que eu tenho aqui, né? Então, é isso. Vamos dar continuidade. Números primos. O que são números primos? São números naturais que possuem apenas dois divisores, que são eles 1 e ele mesmo. Como assim? Se eu pego, por exemplo, pessoal, calcule os divisores de 17. Quem são os divisores de 17? 1 e 17. Não tem nenhum outro número que divida o 17. Divisores de 31. Mesma coisa. Vocês conseguem pensar em algum número que divida o 32? Não tem. Somente 1 e ele mesmo. Então, estes dois números aqui são números primos, tá? Números primos, números que possuem apenas os dois divisores. Crivo de Eratóstenes. Eu já deixei aqui prontinho para a gente não perder muito tempo. O que foi que esse rapazinho fez? Ele criou esse mecanismo para poder encontrar os números primos de 1 até 100. Qual é o procedimento? Elimina o número 1, aí circula o número 2 e depois elimina todos os múltiplos de 2, ou seja, todos os números pares, né? Vai eliminar todos os números pares. Aí passa para o próximo número que não estiver eliminado. Aí vai para o 3, circula o 3 e elimina todos os múltiplos de 3, que são 6, aí o 9, 12, 15 e por aí vai. Eliminou todos esses vermelhos aqui, são os múltiplos de 3. Lembrando que o 6, por exemplo, ele é múltiplo de 3 também, mas ele já foi eliminado pelo 2, né? Então não preciso fazer novamente. Aí vai para o próximo número que não esteja eliminado, que é o 5. Aí vai eliminar todos os múltiplos de 5, que são 5, 10, só que o 10 já está eliminado pelo 2, então não precisa. Aí 15 já está eliminado pelo 3, também não precisa. 25, 35 e por aí vai. Tá? São esses azuis. Aí o 7 vai eliminar os múltiplos de 7. E assim sucessivamente. Tá? 11 seria 11,
22, 33, todos já estão eliminados. Essa linha que eu estou passando aqui, ó, até o 99. Já foram eliminados por outros números. Enfim, de modo que o resultado seriam somente números primos. Ó. Todos esses números que sobraram aqui são os que a gente chama de números primos. Eu mencionei no slide anterior do 17 e do 31, não foi? Então, números primos. Tá bom? Crivo de Eratóstenes é isso. Agora chegamos ao foco, né, o ponto principal, que é o MMC em si, né, como um todo. Então, o que é calcular o MMC? Calcular o MMC de dois ou mais números naturais é encontrar o mínimo, tá? Então, o menor múltiplo comum a estes números. Bom, eu vou olhar para esse exemplo da direita aqui, eu poderia fazer o seguinte, ó. Múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 e por aí vai. Múltiplos de 18. 0, 18, 36, 54, 72, 8, 90, 108 e por aí vai. Múltiplos de 24. Olha só a trabalheira que eu estou tendo, tá? Estou fazendo isso só para vocês verem como dá trabalho esse método aqui. 24, 48, 72, 96, 120 e por aí vai, tá? Aí pronto, feito isso, eu vou observar quais os números que se repetem. 72, 72, 72. Aqui é um 72, tá? Vamos repetir mais aqui. 72, 144, vai aparecer aqui 144 também. Aqui, aqui, aqui. Enfim. Então, 72 é o menor múltiplo comum. Então, eu diria que o MMC entre 12, 18 e 24 é 72. Mas está vendo o trabalho que nos deu? Agora, deixa eu apagar tudo isso para a gente mostrar o método mais prático e mais rápido de calcular o MMC desses números. Vou começar pelo outro lado. Para calcular o MMC, a gente vai fazer parecido com o que a gente fez agora há pouco na fatoração, em fatores primos. Vou colocar em ordem crescente, 27, 45 e 60. Eu vou buscar, pessoal, um número que divida pelo menos um destes números aqui, tá? Então, como eu tenho um número par, que é o 60, eu vou começar pelo 2. O menor número possível, tá? Sempre, lembrem-se disso. Aí 27, 45, por que eu estou repetindo? Dá para dividir 27 por 2? Não dá. Então, quando não dá, no MMC a gente repete, tá? 60 por 2, 30. Então, continuando. Repete o 27 de novo, repete o 45 de novo, e aqui 30 por 2, 15. Tem algum número par ainda? Não tem mais, então vou para o 3. 27 por 3, 9, 45 por 3, 15, 15 por 3, 5. Ainda dá por 3. 3, 5, 5, ainda dá por 3, 1, 5, 5, e agora por 5, que vai dar 1, 1 e 1. Bom, para calcular o MMC, agora é só multiplicar esses números tudinho aqui. 4, 9, 15, só para facilitar, você pode ir de 1 em 1 tranquilo. 4 vezes 5, 60, e 60 vezes 9 é 540. Então, o MMC destes três números aqui é 540, tá bom? Agora vamos fazer o do próximo, que deu aquele trabalho todinho pra gente fazer aquela hora. Agora vamos fazer bem rapidinho. 18, 24. Começa por 2, porque está cheio de número par. 6, 9, 12. Ainda dá por 2, 3, 9. Lembrando que o 9 agora não dá para dividir. Quando não dá para dividir, a gente repete no MMC, tá? No MDC a gente não teria o que fazer, só pode fazer se ele dividir todos. Mas vou falar do MDC daqui a pouco. 12 por 2, 6, ainda dá por 2. 3 repete, 9 repete. 3, agora 3, 1, 3, 1. E 3, 1, 1 e 1.
Mesmo esqueminha. Até ficou longo aqui. Vou multiplicar todos. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. 8. Cadê? 8. 8 vezes 9, 72. Então, 72 é o nosso MMC. Eu acho muito mais prático do que fazer aquele procedimento que a gente fez no começo de calcular os múltiplos de cada um, para depois buscar o que seja comum, para ver qual é o menor, enfim. E nesse caso, ainda foi tranquilo porque os números são pequenos e a diferença entre eles é relativamente pequena. Agora imagine você pegar esse daqui, por exemplo, né? Aí daria um trabalho bem maior. Então é mais prático sim, pessoal, a gente fazer dessa forma aqui, tá bom? MDC. Bom, é máximo divisor comum. Para calcular o MDC de dois ou mais números, devemos encontrar o maior divisor comum entre estes números, tá? Maior, lá no MMC era mínimo múltiplo comum, então o menor múltiplo. Agora buscaremos o maior divisor comum, ok? Eu esqueci de colocar um exemplo aqui, então vamos pegar um exemplo qualquer aqui. 54, 90 dividido... Ah, Maria. Dividido por 2. Por que por 2? Porque dá para dividir os dois. E como eu mencionei anteriormente, para a gente calcular o MDC, a gente tem que buscar números que dividam os dois ao mesmo tempo, diferente do MMC. O MMC precisava dividir pelo menos um. Agora eu tenho que dividir todos ao mesmo tempo, tá? Então, 54 por 2 dá 27. 90 por 2 dá 45. Ainda dá por 2? Não dá mais. Mas dá por 3. Os dois podem ser divididos por 3. Então, 9 e 15, né? Ainda dá por 3? Dá. Fica 3 e 5. E aqui? Acabou? Acabou, não tem o que fazer. Para aqui. Diferente do MMC, que a gente iria até chegar em 1 e 1, aqui não precisa disso, tá? A gente vai até onde conseguir dividir os dois ao mesmo tempo. Então, 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 3, 18. Logo, esse é o nosso MDC, tá? Método que a gente consegue calcular MMC e MDC ao mesmo tempo, certo? Que método, como é que eu faço isso? Vamos ver alguns exemplos aqui na frente. Eu vou calcular como se fosse um MMC normal, tá? Vou até aproveitar aqui, não vou nem colocar do outro jeito. Como se fosse um MMC normal, porém, quando o número que eu colocar aqui, né, desse lado, dividir todos ao mesmo tempo, eu vou fazer um destaquezinho nele, certo? Mas eu vou fazer como se fosse um MMC normal, normal, normal. Então vamos lá. Começa por 2. Já vi, ó, todos pares. Então já vou colocar um destaquezinho nele aqui. Por quê? Porque dividiu todos, né? 90, 120 e 135, né? Ainda dá para dividir todos por 2? Não. Mas eu estou agora fazendo MMC. Então vamos seguir o MMC. Então dá para dividir esses dois aqui, esse e esse, por 2. Então vai ficar 45, 60, 135, repete. Ainda dá por 2 o 60. 45, 30 e 135, repete. Ainda dá por 2 o 30, né? Então repete 45, aqui fica 15, 135. Agora dá por 3, ó. Dá por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. E 135 dividido por 3 vai dar 45. Ainda dá por 3? Dá. Detalhe, ó, esqueci. Nesse caso aqui, o 3 dividiu todos, não foi? Então, tenho que circular ele, tenho que dar algum destaque para ele. Aí agora eu vou continuar no 3, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 15. Ainda no 3, aqui continua 5, aqui continua 5 e aqui 5 também. E agora o 5, 1, 1 e 1. Veja que
o 5 dividiu todos, ok? Então, agora para calcular, eu vou ter que fazer a multiplicação, né? Para calcular o MMC, eu vou multiplicar o 2 elevado a 4 aqui, né? 2 elevado a 4 aqui, o 3 elevado a 3 aqui, vezes o 5 elevado a 1. Então, 2 elevado a 4 é 16, né? 3 elevado a 3 é 27 e o 5 sozinho, 2160 vai ser o nosso MMC. E o MDC é só multiplicar os que estão circulados. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30 vai ser o nosso MDC. Então, veja que com uma única conta a gente obteve o MMC e o MDC ao mesmo tempo, tá? Vamos fazer essa daqui, que é mais tranquilinha, mais pequenininha, mais pequena, complicada. É menor, né? Mais sossegada. Então, por 2, veja que o 2 já está dividindo os dois números, né? Então, o que é que eu faço? Dou um destaquezinho para ela aqui. 36 por 2 dá 18. 90 por 2 dá 45. Ainda dá para dividir por 2? Dá só o 18. 9 e o 45 a gente repete. Como ele não dividiu os dois, eu não dou destaque. Agora, por 3, aqui vai dar 3, aqui vai dar 15. Opa, dividi os dois, né? Então, circula. Ainda por 3, 1 e 5. Opa, circula. Dividi os dois, não foi? E agora por 5, 1 e 1. Agora é só fazer a multiplicação. 4, 9 e 5. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 9, 180. Então, nosso MMC vai ser 180. E o nosso MDC vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Multipliquei só os números que estão em destaque. Ok? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, são algumas dicas para identificar quando a gente vai usar MMC e MDC. Por quê? Nas questões de concurso, vestibular, Enem, IFRN, IF da vida, não vai vir assim, calcule o MMC entre os números tal, tal, tal e pronto. Não vai. Vai vir um enunciado com contexto, uma situação para você identificar se você vai usar o MMC ou o MDC. Então, para ajudar aqui, eu coloquei essas situações. O MMC sempre vai ter uma ideia de repetição, de repetição de alguma situação, encontro, quando alguma coisa se encontra, período ou tempo, né? Futuro, geralmente é coisa que vai acontecer no futuro, e coincidência, quando coincide um encontro, um tempo, enfim. E as palavras que estão em 95% das questões de MMC são de tanto em tanto, eu coloquei tanto em tanto, mas entenda como o que a questão tiver, né? De 10 em 10 segundos, ou de quanto em quantos segundos, enfim. Se aparecer isso aqui, MMC. A cada, juntos, simultaneamente, encontrarão, ao mesmo tempo, consecutivamente. Aqui, partida, partiram, partem, partiu. Isso daqui, pessoal, vai estar presente em 90 a 95% das questões de MMC. E MDC, o que é que ele trabalha? O MMC trabalha repetição, período, tempo, enfim. O MDC, ele vai calcular grupos, calcular tamanhos, calcular quantidades, diferente do MMC. E as palavras, as expressões que estão sempre presentes aqui são máximo possível, mínimo possível, maior tamanho possível, maior possível, menor possível, enfim, sempre nesse padrãozinho, tá? Então, se você observar alguma dessas aqui, já pode ir para MDC, porque é certo que vai ser MDC. E agora algumas questõezinhas aqui. Deixa logo eu tirar só uma observação aqui que atrapalharia um pouco nossa resolução.
desconsidere isso daqui e vamos embora. Como vocês estão vendo, questão de Enem, tá? É um assunto de ensino fundamental, mas já tem questão de Enem cobrando isso. Então, só para vocês verem que o Enem não é só ensino médio, não. Vamos lá. Um arquiteto está reformando uma casa e, de modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeiras retiradas da própria casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse em pedaços de mesmo comprimento. Lembra que eu falei que o MDC vai tratar de tamanho, calcular comprimento, medida, tamanho? Pronto. Então já tem uma dica aqui pra gente. Sem deixar sobras e de modo que as novas peças ficassem o quê? Com o maior tamanho possível. Isso daqui é o que, pessoal? MDC, acabou. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? Agora vamos entender essa questão, né? Primeiro, vamos calcular o MDC. A gente já sabe que é MDC. Vamos calcular o MDC dos tamanhos, né? Tamanhos, não da quantidade de tábua, pelo amor de Deus. Dos tamanhos. 540, 810 e 1080. Certo? Lembrando que o MDC tem que dividir todos ao mesmo tempo. Por 2 aqui vai ficar 270. Por 2 aqui vai ficar 405. Por 2 aqui vai ficar 540. Ainda dá por 2? Não dá por causa desses 5 aqui, né? Então vamos por 5. Por 3, aliás. 270 por 3, 90. 405 por 3. 405 por 3 dá 135. E 540 por 3 dá 180. Ainda dá por 3 aqui. O 90 dá. 135 também. 180 também. Então vamos continuar por 3. 30. 135 por 3 vai dar 45. E 180 por 3 vai dar 60. Continuamos por 3 porque o 3 ainda divide todos. 10, 15 e 20. E não dá mais por 3, mas dá por 5. Vai ficar 2, 3 e 4. Agora não dá mais para dividir. Se fosse o MMC, eu poderia colocar o 2 aqui e continuar, né? 1, 3 e 2 e tal. Mas estamos tratando de MDC. Agora é só fazer a multiplicaçãozinha aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. E 54 vezes 5, 270 centímetros. Beleza. Agora vamos analisar essa questão. Esse rapaz ele tem 40 tábuas de 540 centímetros. Então, imagina essa uma das 40, tá? Uma das 40 tábuas de 540 centímetros. Eu preciso, nessa tábua de 540, dividir em tábuas de 270. Vai dar quantas tábuas aqui? Duas, né? Duas tábuas de 270 cada. Porém, ele tem quantas tábuas de 540? Ele tem 40 tábuas de 540. E se em cada tábua dessa eu conseguir fazer duas de 270, então eu vou ter quantas de 270 no final? 2 vezes 80, né? 2 vezes 40, que é 80. Então eu vou ter 80 tábuas utilizando essa tábua de 540. Então só para vocês entenderem o que é que a gente está fazendo, tá? Utilizando a tábua de 540, ele vai ter, na verdade, em uma tábua de 540 dá para fazer duas tábuas de 270. Porém, ele tem 40 tábuas dessa de 540, então vai ter 80 tábuas no final
de 270. Isso, claro, só da tábua de 540 centímetros. Agora vamos para a tábua de 810. Na tábua de 810, imagine aqui mais uma vez, 810. Quantas tábuas de 270 eu consigo colocar aqui? 3, né? 270 aqui, 270 aqui, 270 aqui. Então, eu consigo colocar 3 tábuas em cada uma de 810. Porém, ele tem 30 tábuas de 810. Então, tem que multiplicar por 30. Isso aqui vai dar 90 tábuas. Agora, vamos verificar a tábua de 1080. Quantas de 270 a gente consegue? A tábua de 1080, eu vou conseguir colocar 4 tábuas de 270, tá? 4 tábuas. Então, vamos lá. Na tábua de 1080, eu consigo colocar 4 tábuas. E ele tem quantas tábuas de 1080? 10. Então, vai ficar 40. Aí a questão quer saber quantas tábuas dessa de 270 o carpinteiro deverá produzir, né? Então, é só somar agora, ó. 80 mais 40, 120. 120 mais 90, 210. Então, essa seria a nossa resposta. Veja, pessoal, que é uma questão relativamente tranquila, de fácil compreensão para saber se é MMC ou MDC. O que complica um pouquinho é essa parte aqui de cima, né, de ver quantas tábuas e tal. Mas é uma questão de Enem já, né? Então, vamos lá, vamos lá. Mais uma questão de Enem, vocês que lutem. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para a sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição, né? 1. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão, ou seja, a mesma escola não pode assistir filme à tarde e à noite, vespertino, noturno. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. Os 720 ingressos, né? 400 tarde e 320 noite. O número mínimo... Opa! Ó a dica, hein? O número mínimo... Pessoal, quando eu falo número mínimo, é o quê? MMC ou MDC? Me digam aí. MDC, né? Então, vou calcular o MDC entre 320 e 400. Rapidinho a gente resolve. 320, 400 por 2, 160, 200, dois números pares ainda dá por 2, 80, 100, dois números pares ainda dá por 2, 40, 50 ainda dá por 2, 20 e 25 não dá mais, né? Mas dá por quem? Por 5, fica 4 e 5. Agora, só fazer o produto aqui, porque eu parei, porque não tem mais nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, e 5 aqui. 4 vezes 4, 16, né? E 16 vezes 5, 80, ok? Então, eu descobri aqui o meu MDC. Agora, veja só, o que significa esse 80 aqui? 80 é a quantidade de ingressos que vai ser distribuído, que será distribuído para cada escola, tá bom? Então, vamos analisar. Ele quer saber quantas escolas, né? O número mínimo de escolas. Beleza. Pessoal, se no turno da tarde eu vou ter 400 ingressos e cada escola vai receber 80 ingressos, quantas escolas vão participar? Pela caridade. 5, né? 5 vezes 80. Se eu pegar, distribuir 80 ingressos para cada escola. Mais 80. Mais 80. Mais 80. Eu vou ter os 400 ingressos da tarde. Então, imagine que aqui é a escola 1, aqui é a escola 2, escola 3, escola 4, escola 5. Sobra, dá os 400 ingressos. Então, no turno da tarde, 5 escolas, tá? E no turno noturno? No turno noturno, turno da noite, são 320 ingressos. E cada escola terá 80, né? Então, eu posso
distribuir para 4 escolas. No total, para quantas escolas esse cinema vai distribuir ingresso? 5 mais 4, acabou. 9 escolas. Letra C. Mais uma questão de Enem. Essa é mais tranquila do que a outra, né? Bem sossegada. Vamos lá. Última questão agora. Rodrigo estava observando o pisca-pisca do enfeite natalino de sua casa. Percebe-se que Rodrigo não tem nada o que fazer da vida, porque, né? Ele é composto por lâmpadas nas cores amarelo, azul, verde e vermelho. Rodrigo notou que as lâmpadas amarelas acendem a cada... Opa! Opa! O que é isso daqui? A cada. A cada lembra o que pra gente? Calma, já já a gente vê. A cada 45 segundos, as lâmpadas verdes a cada 60 segundos, as azuis a cada 27 segundos e as vermelhas só acendem quando as lâmpadas das outras cores estão acesas ao mesmo tempo. Olha aqui, de novo, ao mesmo tempo. Isso quer dizer o que, pessoal? Coincidência, né? Quando elas coincidem, quando elas repetem o acendimento. Então, tá tudo bem claro aqui. Opa, mais um. De quantos em quantos... Lembra de tanto em tanto que eu falei? Pronto. De quantos em quantos minutos as lâmpadas vermelhas acendem? Então, temos aqui todas as dicas possíveis para sabermos que essa questão se trata de um MMC. E, bem tranquilo, vamos calcular o MMC de quem? 27, 45 e 60. Dá para começar por 2, porque eu tenho um número par, lembrando que agora é MMC, então não preciso dividir todos ao mesmo tempo. 27, 45 eu repito, porque não dá para dividir por 2. E aqui 30. Ainda continuo no 2, porque o 30 é par. 27, 45 e 15, acabou-se o par, né? Vamos para o 3 agora. 3, 27 por 3, 9, 45 por 3, 15, e 15 por 3, 5, ainda dá por 3, 3, 5 e 5, ainda dá por 3, 1, 5 e 5, e agora 5, que vai dar 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 15 dá 60, né? E 60 vezes 9 vai dar 540. Não é isso? É isso mesmo. 60 vezes 9 vai dar 540. Opa, só marcar. Opa, cadê 540 aqui? Não tem 540. Por que que não tem 540 se essa é a resposta? Olha aqui, presta atenção. De quantos em quantos o que, pessoal, que ele quer saber? Minutos. E quando a gente achou 540, a gente achou 540 segundos. Bom, eu sei que cada minuto tem, obviamente, 60 segundos. Então, o que é que precisamos fazer? Somente dividir 540 por 60. Aqui eu posso cortar o zero, né? 540 dividido por 60, posso cortar esse zero. Vai ficar 54 dividido por 6, que é 9, né? Como eu fiz aqui, né? 15 vezes 4 deu 60. 60 vezes 9, 540. Então é só o processo inverso do que eu tinha feito. Então, a cada 9 minutos, essa lâmpada vermelha irá acender. Bom, pessoal, é isso. Só um detalhe, questão UPE, tá? Questão de universidade também. Então, o material que eu mandei para vocês, todas as questões são de concurso, universidade, enfim, só questões de concurso, né? Questões que vocês precisam fazer para ingressar em algum lugar. Então, são questões bem elaboradas e todas parecidas com essas daqui que a gente resolveu. Então, vejam que vocês hoje já têm capacidade de resolver esse tipo de questão. Só estudar. E, mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Estarei à disposição de vocês. Então, é isso. Já estamos em 39 minutos. Passei o tempo que eu queria. Extrapolei o tempo que eu queria. Qualquer coisa podem me procurar e até a próxima, pessoal.